Bom dia, amada igreja. Muito bom poder estar com os irmãos, cultuando a Deus. Estava ali me deliciando com o solo da Miyako, ao som do Tetsu no teclado. Que maravilha! Esse hino é maravilhoso, uma interpretação maravilhosa. A graça do Senhor que alcança o nosso coração. Nós vamos, essa manhã, dar continuidade na série de mensagens que nós temos pregado com o tema, na série Kairos, Relevante Eu. Nós já tivemos 3 pregações, hoje é a 4ª, iniciamos com o retiro da igreja, quando o cooperador Jiro Nishimura falou sobre quem é meu próximo. Sobre, nesse tempo, para ser relevante, nós temos que enxergar aquele que está perto da gente e que às vezes com um convite ele pode ter oportunidade de conhecer Jesus. Depois nós ouvimos a pastora Liana que pregou sobre o oportuno e o valor e nos trouxe aquela passagem da multiplicação, da transformação da água em vinho, nos mostrando a importância de nós estarmos atentos as oportunidades e o valor que as coisas têm quando nós focamos no Senhor. Depois, no domingo passado, agradeço publicamente o pastor Takashi, ele não comentou nada, mas ele recebeu essa incumbência na sexta-feira, já perto da meia-noite. Eu recebi um comunicado sobre o falecimento de um dos nossos pastores jubilados e precisei me deslocar até uma outra cidade. O pastor Cadimura faleceu, nós fomos a Venceslau e por conta disso, então, na sexta-feira assim já tirei ele da cama, o pastor Takashi está ali e eu falei para ele, pastor, eu acho que isso você vai ter que pregar. Ele assumiu essa responsabilidade, pregou e fomos muito abençoados, tivemos muito feedback, o pastor falou sobre o tempo e a vida, o essencial e que desafio de nós focarmos naquilo que é essencial. E hoje nós vamos continuar e o tema da nossa mensagem que está aparecendo no tempo oportuno e nós vamos basear na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos de 1 a 3. Eu queria pensar com vocês que tempo nós temos vivido. Nós estamos falando que nós temos que ser relevante. Kairos é tempo de oportunidade, tempo oportuno, o tempo certo, no tempo de Deus. Mas que tempo nós temos vivido? Nós temos falado, você tem ouvido muita coisa, aqui nós já falamos, eu mesmo já falei. E nós às vezes ouvimos algumas pessoas que dizem assim, tempo de sofrimento e dor, e eu concordo. Quem de nós não tem sofrido? Quem de nós não perdeu alguém de perto ou de longe? Pessoas que nós assustamos. Quem de nós não tem nesse momento alguém do seu relacionamento próximo ou mais distante, que você talvez não conviva nesse momento, que talvez esteja lutando numa UTI? E como é difícil às vezes dividir a dor e o sofrimento com alguém que a gente não pode nem chegar perto. Então, de fato, é tempo de sofrimento e de dor. Anos a serem esquecidos. Eu pensei assim, tem gente que fala assim, mas para com isso. Mas é verdade. Quem de nós gostaríamos de falar assim, eu queria daqui a um tempo passar por isso de novo? Tá? Eu estou fora, meu irmão. Eu estou fora. Eu não quero. Não quero isso de novo nunca mais. Talvez eu aprendi muita coisa, mas eu não quero. Então, de fato, são anos a serem esquecidos, no sentido de que trarão memoriais para nós, mas não trarão lembranças que nós vamos dizer assim, aprecio e queria ter de novo. Não, eu de jeito nenhum. Talvez você possa estar aprendendo coisas, mas com certeza nós vamos concordar que são anos para nós esquecermos, anos para nós não termos lembranças que são somente agradáveis. Tempo de muita dor, mas também de aprendizado. Quantas coisas nós estamos aprendendo? Na verdade, isso aqui que nós estamos tendo agora. Estamos aqui com um grupo de pessoas aqui na igreja
trabalhando na transmissão do culto, mas a igreja está reunida nas casas. Às vezes num aparelho celular, às vezes num notebook, às vezes numa TV. A igreja está reunida, estamos todos juntos em adoração. Nós temos aí perto de 120, 130 aparelhos conectados nesse momento, o que daria aí talvez 200 pessoas assistindo ao vivo o nosso culto, simultâneo. Quem de nós pensaríamos que iríamos atravessar isso? Tivemos que aprender a lidar, experiência, aprender a dirigir isso aqui, aprender a pregar, e eu ainda não tenho esse costume, então vocês me desculpem, às vezes eu fico olhando para o lado, eu prefiro olhar aqui o Takashi, o Sérgio, o Hideki aqui do meu lado esquerdo, mas eu esqueço que eu tenho que olhar para ali, para aquela câmera ali, nem aquela lá, né? Essa aqui, né? Eu esqueço que eu tenho que ficar olhando para lá, porque se eu não olhar para lá, eu não estou olhando para você. E nós temos que aprender, e são aprendizados que nós temos. Quantas coisas nós nos aprendemos, quantas coisas nós não aprimoramos. Ministérios que eram efetivos na igreja que tiveram que dar uma pausa e aprender criativamente. Quantas coisas você não teve que fazer um upgrade na sua vida? Quantas coisas você não teve que aprender a lidar? Quantas coisas novas você não teve que ter de aprendizado? Então, tem sido um tempo de dor, mas de aprendizado. E principalmente, queridos, tem sido um tempo de oportunidade de crescer. Se você não tem usado esse tempo para crescer, então, meu irmão, você perdeu tempo. Foi um ano e tralalá que você perdeu de tempo, porque esse é um tempo para aprendizado e crescimento. Se você sente assim, eu não cresci em nada, meu irmão, para com isso, você perdeu alguma coisa nesse tempo, mas ainda é tempo, porque agora é a oportunidade de crescer. Eu tenho falado em alguns momentos que, para mim, uma das falas que define melhor essa coisa como nós temos lidado é do pastor Ricardo Agreste. Ele já falou isso em alguns momentos, eu vi pelo menos em 2 momentos, muito bem explicitados, falando desse tempo que estamos vivendo. E ele disse assim, no começo, quando começou, ele falando da comunidade dele, eu reuni a liderança e pensei assim, nós temos que tomar algumas medidas emergenciais, e ele pensou assim, nós imaginamos que era uma frente fria, naquelas bravas, mas era uma frente fria. O que você faz quando dá uma friaca de vez em quando? Você vai no guarda-roupa, pega uma blusa, você tira alguma coisa e começa a usar. Mas você sente assim, isso aqui vai passar. Então ele diz assim, é uma frente fria, esse tempo vai passar. Mas a coisa não passava, e ele disse assim, opa, parece que não era só uma frente fria, nós estamos no inverno. Inverno é uma estação, ela demora um tempo, mas ele passa. Então se preparou para ficar um pouco mais de tempo nesse negócio. E começamos a elaborar, né? Por exemplo, nós mudamos aqui no começo. As câmeras estavam todas focadas aqui no meu canto direito. Tiramos o piano, ficamos ali naquele canto direito, montamos o cenário. As câmeras ficavam perto, nós começamos a migrar, saímos do Facebook, fomos para o YouTube, os cultos passaram a ser somente transmitidos, a vida da igreja teve que se adaptar. Então nós começamos a fazer a mudança, criamos programas, fomos para a Liba na quarentena, toda semana nós tínhamos que encontrar, porque as pessoas estavam em lockdown. Enfim, nós fizemos uma adaptação, porque achamos que aquilo demoraria um tempo. E ele disse assim, nós achávamos que era um inverno, mas o negócio não passou, foi o tempo da estação. E ele disse assim, na verdade, nós entramos na era do gelo. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, essa situação que estamos vivendo, se a pandemia vai demorar um pouco mais ou não, não estamos entrando nesse mérito, e ele não coloca assim. Ele diz o seguinte, essa situação, o tempo que nós estamos vivendo, gerou transformações, gerou mudanças que terão impacto de uma mudança de era. Nós estamos num outro tempo, nós vivemos um outro momento, e não podemos pensar que vamos voltar a viver o que vivíamos antes, só que alguns anos depois. Não será dessa forma. Algumas mudanças vieram para ficar e ficarão.
Algumas coisas trouxeram situações novas que nos obrigaram a nos adequarmos e que certamente adequarão. Onde estava a sede, né, da nossa denominação, na Vila Mariana, tinha uma grande universidade que alocou um prédio, ou comprou, não sei, funcionou durante muitos anos, uma empresa de engenharia, depois ela ficou parada há muitos anos, essa universidade comprou aquele prédio. Quando a gente passava ali, meu irmão, era um fuzuê de gente andando, que a gente não imaginava. Algum tempo atrás, já no ano passado, eu vi os caminhões carregando todas aquelas carteiras de escola, levando embora. Possivelmente aquela universidade desativou aquela unidade. E possivelmente ela migrou praticamente tudo para o online. E possivelmente no futuro ela pensará que esse online não vai sair dos planos. E possivelmente ela nunca mais voltará para aquele prédio. Hipóteses, especulações. Mas é uma época de mudanças que vieram para ter. Recentemente, a Igreja Rollins realizou um evento de pré-eleição da presidência da denominação, utilizando o aplicativo, uma plataforma Zoom, e usando um formulário para votação. E os feedbacks que eu tive, esse negócio foi bom demais, vamos fazer isso aí. Rapaz, o negócio funciona redondo. Para que a gente se reunia para fazer esse negócio? Dá para fazer, 2 palitos, está resolvido. Algumas mudanças vieram para ficar, e esse tempo tem gerado transformações, e nós temos que ter em mente isso. Mas, irmãos, que tempo nós temos vivido? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu queria bater em cima da nossa série em um ponto para dizer e afirmar categoricamente: esse tempo é tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Oportunidade do quê? Meu irmão, fuça, é tempo de oportunidade. Há uma janela enorme de oportunidade que se abriu. Porque você não está na minha pele para saber a dificuldade que eu estou passando, verdade. Mas é um tempo de oportunidade. Não só no campo profissional, mas eu estou falando em especial no campo da espiritualidade, no campo da fé cristã. Vou trazer aqui, eu pensei em retirar, mas eu vou manter. Há uma música antiga que teve uma conotação altamente política. Por favor, eu tomo toda a cautela, não tem conotação política nenhuma. Não tem conotação política nenhuma. Essa música foi altamente politizada. E no contexto que ela foi escrita. Mas Geraldo Vandré, cantando uma música para não dizer, e não falei das flores, no refrão da música diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. As pessoas da minha idade, talvez os mais novinhos aí, os adolescentes jovens vão ouvir isso como história. Mas para minha geração, talvez alguns um pouco mais velhos do que eu era adolescente, não tinha muita noção, mas logo depois eu tomei noção disso e do que tinha acontecido. Mas, independente daquele contexto, eu queria dizer para vocês que essa letra expressa o sentimento que eu tenho de tempo de oportunidade. Não é que as oportunidades estão escancaradas, é só você olhar. Não, é tempo de você e eu olharmos para aquilo que tem acontecido ao nosso redor e saber que agora é hora de fazer acontecer. Não é hora de sentar e esperar, isso vai passar, a hora que passar eu volto à vida. Não é hora. Se você congelar, meu irmão, você vai dançar. Você vai voltar para a vida e a vida rolou um monte. Aquilo que era absoluto, no sentido de certas perspectivas, elas mudarão. Elas tornarão num ritmo, numa velocidade que eu e você não imaginamos.
Eu dou um pouco de aulas em dois seminários bíblicos, não é teológico, bíblicos. E nós tivemos que adequar. Comecei a ministrar aulas utilizando plataformas. E no começo foi horrível. Era terrível, eu não aguentava aquele negócio, porque olhando para aquela janelinha, eu pensava assim, nosso pessoal deve estar cheio de ficar olhando 2 horas, às vezes com intervalo, 3 horas com intervalo. Falei, deve ser horrível, eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que aprender a mexer com esse negócio, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que aprender a utilizar desse espaço para que esse negócio seja produtivo, para que a gente tenha algum nível de aproveitamento. Então, eu precisei fazer daquele momento uma oportunidade de aprendizado e de melhorias. Então, aquelas coisas que eu vinha usando para dar aula, muitos anos, 10 anos dando a mesma aula, eu tive que revisar, tive que adequar, tive que criar espaço, tinha que criar algum sistema de interação que permitiria ter um aprendizado. Na verdade, irmãos, esse é o tema que nós queremos pensar, no tempo oportuno. E a nossa referência está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 a 3. Se você tem a Bíblia fácil aí, abre. Se não, acompanhe aqui a leitura aí na sua tela. Diz assim, eu vou estar lendo a versão atualizada. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O tempo que nós temos vivido é tempo oportuno, é tempo de oportunidade. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai nos dar 3 exortações importantes para que a gente possa viver plenamente no tempo oportuno. Por isso, pensando nesse contexto que estamos vivendo, eu quero meditar com vocês nesse tema, no tempo oportuno. E a primeira coisa que temos que entender é que no tempo oportuno não receba a graça de Deus em vão. Seja frutífero, verso 1. E ali no verso 1 há uma frase que é importante você pensar. Não recebais a graça de Deus, não recebais em vão a graça de Deus. O que significa em vão? Você parou para pensar o que é receber a graça de Deus em vão? Receber a graça de Deus em vão? Sei lá, alguns podem pensar no termo cunhado por Dietrich Bonhoeffer, graça barata, displicentemente. Tanto faz de graça mesmo, né? O pessoal brincava antigamente, de graça está injeção na testa, né? Eu estou fora. É de graça. Não tem essa conotação de de graça. Essa palavra na língua grega, no original que está escrito, segundo a concordância de Strong, ela significa privar de força, tornar vão, inútil, sem efeito. Em outras palavras, significa não desfrutar dos seus efeitos. Receber a graça de Deus em vão é não desfrutar dos efeitos que a graça pode causar na sua vida. Você já pensou? A graça de Deus é tão tremenda, é tão maravilhosa, é tão fantástica, é escrita em livros, é maravilhosa. E eu não desfruto daquilo que ela pode me dar. Não receber a graça de Deus em vão significa não desfrutar dos efeitos. Há um monte de coisas que pode ser feito. Alguns comentaristas dizem o seguinte: quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus, eu não estou usufruindo da graça de Deus. Quando eu deixo de
realizar os propósitos de Deus na minha vida, eu deixo de usufruir do que Deus tem preparado. Quando eu vivo o plano C, D, F, qualquer um, em vez do plano A de Deus para a minha vida, Deus não vai fazer nada, vai fazer cair um raio em você porque você não está andando do jeito dele. Não, meu irmão, você vai continuar vivendo a vida, que está cheio de gente que vive fora da vontade de Deus e vive, e às vezes vive muito bem confortável. O que vai acontecer é que você não vai usufruir plenamente da graça de Deus. Se eu e você estamos no plano A de Deus, nós vamos usufruir. E a melhor passagem que eu entendo que possa definir isso se encontra em Hebreus capítulo 3, verso 15, reportando a um texto do Salmo 95, que diz o seguinte: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Se hoje você tiver o toque de Deus na sua vida, não deixa passar batido, não feche os olhos, no tempo oportuno, não deixe passar. Se Deus está falando com você, age, agora é o momento, não receba a graça de Deus em vão. Queridos, isso aqui é muito importante. Eu conheço muita gente, e isso aí é outra frase do Ricardo Agreste, que diz que tem feito o seguinte: faz que nem um avestruz, quando está em ameaça, enfia a cabeça num buraco. E ele diz assim, muita gente está esperando passar com a cabeça no buraco, e quando tirar a cabeça vai encontrar um mundo totalmente diferente. Eu ouvi de um jovem, diz assim, nossa, que estranho, eu estou já indo para o 2º ou 3º ano da universidade, eu não conheço pessoalmente nenhum colega de classe. Foi para a universidade, aguardou tanto, ralou para entrar naquela universidade, entrou e não pisou o pé na universidade. E está fazendo a universidade, tem aula todos os dias, encontra online com o pessoal, mas não conhece presencialmente ninguém, não se relaciona com ninguém. Alguns vão criando afinidades, vão criando grupos pequenos e em grupos pequenos acabam desenvolvendo, até porque se desenvolve algum trabalho em grupo, alguma coisa. Mas que estranho viver esse tempo. Mas é o tempo que tem que ser vivido. Não dá para falar, eu não quero ir para a universidade e eu vou largar a mão, quando passar eu volto. Alguns estão fazendo isso, mas é perigoso. A segunda recomendação de Paulo: no tempo oportuno, não perca a oportunidade, fique esperto. Fique esperto, olho aberto. É interessante que tem um amigo que diz assim, o texto bíblico diz orai e vigiai. Orai e vigiai. O pastor Santareno Miranda, ele compartilha, talvez está no livro dele, eu li há muito tempo, não estou lembrado, mas já ouvi de viva voz, que ele estava lá no meio da guerra, no exército, e ele ia para o meio do mato para orar. Aí ele estava no meio do mato sozinho, mas ele aprendeu desde pequeno, quando orava, tem que fechar os olhos e orar. Então ele ficava lá no meio do mato sozinho, de olho fechado, orando. Aí de vez em quando batia alguém: o que você está fazendo aí, soldado? Ele diz assim, estou aqui sozinho, orando. Para que está de olho fechado? Porque tem que ser o rótulo. Fica esperto, orai e vigiai. Presta atenção no que está acontecendo. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Não perca a oportunidade. Fique esperto. Olhe para ver o que está acontecendo. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 4:5: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Vão surgindo janelas de oportunidade. Pessoas estão repartindo situações em que desejam imensamente receber uma palavra, oração, algum espaço para você ministrar. Sempre há uma oportunidade. Então, no tempo oportuno, não perca a oportunidade, fique esperto. Fique esperto. Qual é a oportunidade? Bom, você
no seu contexto, sabe das oportunidades que tem. Eu, no meu contexto, sei das oportunidades que eu possa ter. A terceira recomendação de Paulo para nós. Eu fiz errado o slide. Não dê motivo de escândalo. Viva em santidade. Verso 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Não dando nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Queridos, nós temos presenciado um tempo, dizer que é único é muita prepotência, mas estamos vendo um tempo especial em que Deus tem aberto muita oportunidade para se falar dele, tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo, no âmbito público. Há espaços em que o contexto que nós podemos fazer está limitado. Por exemplo, como nós vamos combater uma coisa que a gente não enxerga? Quando você sai de casa, eu saio de casa, além da que eu levo, eu carrego reserva. Tem reserva no carro, tem reserva aqui no meio da Bíblia, tem reserva na mochila, tem reserva desse negócio, tudo quanto é lado que eu vou. Sabe por quê? Porque um dia eu saí correndo da sede para resolver um problema na hora do almoço, saí tão atropelado, o carro estava no estacionamento, eu saí sem máscara. Estou lá dirigindo e de repente eu ponho a mão no rosto e... cadê a máscara? E aí eu tinha que entrar num lugar público e eu não ia poder entrar. Eu falei, e agora? Parei numa farmácia e falei assim, mas como eu vou entrar na farmácia? Eu tenho que pôr máscara. Aí eu pensei, tinha uma flanela de limpar o carro que estava ali do lado. Peguei a flanela e fiz um daquele negócio de bandido na cara. E fui. Ele não prendia direito, eu segurei aqui atrás e entrei no negócio. Falei assim, moça, você tem máscara? Não deu risada porque não pode debochar do cliente. Tem, claro que tem máscara. Então você me pega uma máscara aí rápido. Aí ela me deu, posso abrir antes de pagar? Lógico, pode abrir, pô, tem uma ufa, agora tá bom. A partir daí, meu irmão, onde tem máscara, eu ponho. Máscara para todo lado, né? Necessidades. Nós estamos vivendo momentos que ninguém sabe como lidar com essa pandemia. Nós temos que tomar cuidado. Mas esse medo que nós estamos vivendo abre muita oportunidade, tanto no âmbito pessoal como público. Mas o que tem acontecido? O que tem acontecido é que às vezes a gente vê um debate, uma briga pública entre setores do próprio meio cristão. E ao invés de usar das oportunidades para testificarmos do amor e da tolerância em Cristo, nós corremos o risco de ser motivo de escândalo. Olha que coisa terrível. Por isso, essa palavra é altamente recomendada. Não dê motivo de escândalo. Não dê motivo de escândalo. E a recomendação da palavra de Deus para mim e para você é que nós devemos fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Uau! Que desafio! Mas esse é o tempo que Deus nos tem dado. No oportuno, não sejamos motivo de escândalo, mas vivamos em santidade. Que oportunidade de brilharmos como luzeiros. Que oportunidade de fazermos a diferença. Que oportunidade. A mídia não mostra, mas a maior parte das ações, de organizações e de iniciativas que têm sido tomadas,
de ajuda àquele que necessita são de ONGs e pessoas cristãs evangélicas. Sabe por quê? De vez em quando escapa, aparece lá o logo do negócio e fala assim, aquilo lá eu conheço. Talvez porque eles dizem que não pode mostrar, ou talvez porque ocultem. Não vou julgar ninguém. Mas tem muita gente que tem visto a oportunidade e tem praticado o amor cristão, tem brilhado como luzeiros no mundo que nos cerca. Queridos, isso aqui é muito sério. Não vamos dar motivo de escândalo. Vamos viver em santidade. Concluindo, no tempo oportuno, não receba a graça em vão, seja frutífero, não deixe passar a oportunidade, fique esperto, não dê motivo de escândalo, viva em santidade. A pergunta para mim e para você nessa manhã é, no oportuno, como você tem vivido? Como você tem vivido? Hoje, o tempo da oportunidade é hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Não fique se limitando, não fique usando de desculpas e algumas coisas para deixar de aproveitar as oportunidades. O tempo de oportunidade é hoje. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Gostaria de orar. Para um pouquinho agora, querido. Você tem sido frutífero? Você está esperto para ver as oportunidades? Você tem vivido em santidade? Ou você tem recebido a graça em vão, tem deixado as oportunidades passar, tem dado motivo de escândalo? Como você tem vivido? No oportuno, o tempo da oportunidade é hoje. Ah, quando der eu vou, estou olhando aí. Não, o tempo é hoje, é agora. E talvez o Espírito Santo está trazendo ao seu coração nome de pessoas para você ligar, pessoas a quem você precisa pedir perdão ou perdoar, pessoas com quem você deve falar do amor de Jesus. Talvez o Espírito Santo está te trazendo agora uma luzinha, te dando ideias. Uau! Posso fazer isso, uau, posso fazer aquilo. Talvez o Espírito Santo está te levando a um momento de quebrantamento, de arrependimento. Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido frutífero. Tenho estado sem a esperteza necessária, as oportunidades talvez esteja passando. Não tenho cuidado com o que eu falo, com o que eu posto. E às vezes eu posso estar sendo escândalo. Talvez o Espírito Santo está te tocando em alguma área que você precisa de quebrantamento. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, cuida de nós, cuida de mim, cuida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora acompanhando essa mensagem. Ajuda-nos a sermos frutíferos, a estarmos sempre em alerta, aproveitando oportunidades, a viver em santidade, não dando escândalos. Ajuda nesse tempo que é hoje, a não endurecer o coração para a Tua voz. Nos abençoe dessa maneira, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok? Irmão Sérgio.